Bora, família, fazer uma análise aqui. O Bitcoin ele deu uma subida nesses últimos dias, né? E com isso a gente tá com muita oportunidade para fazer algumas operações. Eu já tô com algumas operações abertas lá na Bybit, né? Porém, a gente vai procurar mais algumas em conjunto aqui, beleza? Quando a gente para analisar o gráfico do Bitcoin em si, ele tá muito bonito, né? Ele fez meio que um fundo duplo aqui nessa região. Vai ficar um pouco mais claro no semanal com esse pico de volume aqui. E depois dessa movimentação toda, ele acaba fazendo uma bandeira de alta, né? Então ele vai dar essa esticada aqui, fica dentro de um âmbito lateralidade infinita, né, que foi esse triângulo simétrico aqui, e a gente acaba rompendo esse triângulo simétrico para cima e agora ele está lateralizando exatamente na região aqui dos 64 mil dólares. Olhando em questão de price action em si, família, não tem nada que impede o Bitcoin de voltar nessa região de topo aqui, que é literalmente a próxima resistência dele, tá? Porém, para trade, eu não abriria o Bitcoin nesse momento. Eu abri uma operação do Bitcoin quando ele estava fazendo mais ou menos esse pullback aqui, mas agora ele já foi, né? A gente tem várias altcoins que estão interessantes. Então, em questão de Bitcoin em si, a probabilidade maior é de que ele venha buscar essa resistência, tá? A gente está dentro desse âmbito mensal lateral. Quando a gente joga no gráfico mensal, a gente consegue enxergar um pouco mais essa lateralidade, né? A gente consegue ver que já fazem aí praticamente 5 meses que a gente está dentro desse range de preço aqui no gráfico do Bitcoin. Porém, o foco hoje seria realmente as altcoins para oportunidade de trade, tá? Para longo prazo, tá tudo muito barato. Para longo prazo aí fazendo DCA e comprando aos poucos. Agora, para trade, swing trade, que é o que a gente mais gosta aqui, né? A gente pode dar uma olhadinha, por exemplo, na Ethereum. E olha só que interessante que a Ethereum acabou fazendo nesses últimos 2 dias, tá? Ele faz uma recuperação muito parecida com a do Bitcoin, né? Uma recuperação em V, porém um pouco mais fraca. Depois ele lateraliza e rompe essa lateralidade para cima, rompendo essa média branca que é a média de 21 períodos. Então ele rompe a média, retesta. Ele está fazendo esse reteste nesse exato momento na média de 21 períodos. Se a gente olha um pouco mais de longe aqui, a gente consegue ver que além desse rompimento, na média de 21, ele também está numa zona de price action interessante, que é um suporte bacana, suporte antigo, inclusive, do Ethereum, né? Quando a gente tira um pouco o zoom do gráfico aqui, a gente consegue ver que teve vários toques já nessa região, indicando um possível suporte, né, em questão de price action. Aqui já são dois motivos de entrada, a média de 21 servindo como suporte, essa região de price action também está interessante, o gráfico semanal em si que está com o estocástico lá embaixo, ou seja, em sobrevenda, terceiro motivo de entrada, o Ethereum já está me atraindo um pouco mais para operações de curto prazo, tá? Como é que ficaria essa operação? A gente pode até simular aqui, ó. Colocamos aqui, colocaria um alvo mais ou menos no próximo à resistência, que seria mais ou menos essa região. A gente consegue enxergar claramente que aqui é uma zona de resistência, só como é que é difícil passar dessa zona de primeira, né? Agora que ele passa é um rompimento falso, volta abaixo, bate como resistência. Então eu deixaria para fechar essa operação lá próximo a essa região dos 3.400 dólares mais ou menos. E o stop, tem que estar o stop num local estratégico, né? Para caso o mercado oscile um pouco para baixo, não te estopar à toa. Então eu colocaria o stop abaixo da média de 21, que tá sendo um suporte interessante, e vamos ver se a gente consegue colocar o stop abaixo do começo dessa barra, né, que é uma barra de pernada de alta. Vamos ver se não vai ficar um stop muito longo. Não ficou um stop muito longo, então a gente consegue ver uma operação aqui que o alvo é de 25% e o stop é de 5%. Se você sabe o que está fazendo, obviamente, né, e alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, 4 vezes, olha só que interessante que fica esse risco-retorno, né? O alvo fica 24 vezes 4 vezes, bate 100% o seu alvo, porque você está alavancando 4 vezes. E seu stop também é vezes 4, aí você perderia 20%. Ganhar 100% para perder 20 caso o stop é um risco-retorno muito bom? É um risco-retorno de 4 para 1, né? Então você ganha 4 vezes mais caso venha bater no alvo e você perde ali apenas 20% caso seja estopado, que na minha visão é um risco-retorno muito bom. Então o Ethereum aqui para uma operação de swing trade, é óbvio, demoraria um pouco para o Ethereum bater lá. Então por isso que a gente fala swing trade, não day trade. E outra coisa que vale ressaltar, o capital de trade não é o capital de longo prazo. Longo prazo é seguir comprando aos poucos e tal. Capital de trade é um capital específico para isso, que fica lá na corretora, na Bybit, que tem as melhores taxas e tal. Quando tem oportunidades, você vai e utiliza esse capital ali no mercado futuros. Então, na minha visão, a Ethereum tá dando uma oportunidade interessante aqui. Tem algumas outras altcoins que também estão muito interessantes, como a própria Maker. Maker que, inclusive, a gente passou na nossa sala de sinais. Olha só, você tá recebendo aqui uma análise de uma criptomoeda que a gente passou lá. O pessoal já tá com essa posição aqui aberto, né? E olha só que interessante. O mesmo
mesmo motivo praticamente da própria Ethereum. Ele rompe a média de 21, retesta e tá tentando confirmar a alta aqui na própria média de 21. Além disso, olha como é que esse local para Maker é muito importante, até no próprio curto prazo, né? Olha como é que foi difícil a Maker perder esse local, né? Que seria um suporte muito interessante. Então, se você faz um risco-retorno aqui, você consegue observar que o stop você pode pôr abaixo do próprio fundo anterior, que foi exatamente o que a gente fez com a Ethereum, né? Colocando stop aqui embaixo, stop de 5%. E o alvo vai ser a próxima resistência, né? Então a gente tá falando dessa zona aqui que é uma resistência. Estamos falando de uma operação que o alvo é de 34% e o stop também é de 5, 6%. Se atinge o alvo e você alavanca, por exemplo, 4 vezes mais ou menos, a gente tá falando de mais de 140% de lucro. Agora, se se stopa, também é vezes 4, né? Você perderia ali mais ou menos 25%. Pô, ganhar 140 para perder 25 vale a pena? Na minha visão, vale a pena. O trade em si, né? O swing trade nada mais é do que risco-retorno. Então, pô, o retorno tá muito alto comparado ao risco, né? Ao que eu vou perder caso eu abra essa operação. E nesse caso, também tá um risco-retorno muito aceitável. Existem vários motivos de entrada aqui na operação. A gente consegue ver que o motivo principal é o price action, aqui é um suporte, é o reteste da média de 21, já são 2 motivos. No gráfico semanal a gente consegue ver o mesmo do Ethereum, né, que seria o estocástico em sobrevenda, já são 3 motivos de entrada, e isso já começa a abrir um pouco mais os olhos para esse ativo especificamente, tá? Não são todos os ativos que estão dando entrada, mas esse aqui, por exemplo, tá. Outro ativo que tá muito interessante é a Brett. Olha só que interessante que a Brett está fazendo. Brett também, inclusive, que eu tô com a operação aberta, ela acaba rompendo aqui, né, a média de 21, chegou a romper até a média 8 e tá fazendo esse reteste. Então aqui também é algo interessante pra gente ficar de olho em Brett, tá? E as meme coins também estão muito fortes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o gráfico de 4 horas aqui na própria Brett, a gente consegue ver um pouco mais de perto a questão aqui também do estocástico. Olha só, estocástico de 4 horas em sobrevenda, que também é outro motivo de entrada. A gente consegue ver a Brett tentando fazer um fundo mais alto que o anterior no gráfico de 4 horas, né, para conseguir dar sequência nessa tendência de alta que ela já vem fazendo desde esse dia aqui. Então ela já vem fazendo uma alta interessante, né? Então a Brett é outra que eu ficaria de olho. A única preocupação aqui no caso de Brett é essa LTBzinha aqui, que seria essa linha de resistência que ela tá servindo, né, várias vezes aqui como resistência. Então a gente já teve toque aqui, tocamos aqui, inclusive ontem, deu uma retraída, mas pode ser que a gente consiga varar isso aqui em algum momento, tá? Então Brett é outra que eu também tô bem de olho. No caso das memes, eu coloco um alvo até um pouco maior, porque a gente sabe, né, que as memes, quando elas andam demais. Eu enxergo em Brett também, além de tudo isso que eu falei, um fundo duplo. Esse fundo duplo aqui tá mais interessante no gráfico diário, né? Então é outro motivo de entrada, porque é um padrão que normalmente acaba indo pra cima depois dele. E olha só, colocando o alvo mais ou menos na próxima resistência, que vai ser nesse local aqui, a gente consegue enxergar claramente que aqui é um local de resistência. A gente pode colocar o stop, por exemplo, abaixo aqui da média de 21, que é a média branca, e dessa barra aqui de abertura que eu tô com o mouse, né? Então a gente consegue ver um alvo de 42% com stop de 6, 7%. O risco-retorno aqui tá muito favorável também. Vários motivos de entrada. Pô, a gente tá falando de um alvo que tá praticamente ali 7 vezes mais longe do que seu stop, né? Então, uma operação como se fosse 7-1. Vale muito a pena também, às vezes, ficar de olho no caso de Brett. E tem mais uma que eu vou fazer uma análise com vocês, mas antes eu peço, deixa esse like aí que fortalece demais e comenta quais altcoins você tá de olho ali para longo prazo, também para trade. Lembrando que essa é uma análise mais focada na questão do trade em si. Beleza? Então, voltando aqui para a tela, eu separei para a gente dar uma olhada a própria Litecoin, tá? A Litecoin ela vem fazendo um padrão interessante que eu já deixei até desenhado aqui, que é o padrão de megafone. Esse padrão, que é o padrão megafone, ele é um padrão que normalmente faz o seu rompimento para cima, né? Então a gente vê ele fazendo uma queda até que chega um momento que ele acaba rompendo, ele retestou e tá tentando confirmar uma alta aqui. Isso já é um motivo para eu ficar de olho em Litecoin, tá? Então ela rompe um padrão que acaba fazendo o rompimento para cima, e ela fez esse rompimento para cima. Apagando o padrão aqui, a gente consegue enxergar também, além disso, né, essa questão da média de 21. Então, as mais interessantes estão fazendo esses toques na média de 21. E por que eu falo que é interessante? Porque a gente pode usar, né, a média de 21 estrategicamente para pôr o stop, por exemplo, abaixo dela. E onde ficaria o alvo aqui no caso da própria Litecoin? Pô, o alvo de Litecoin seria mais ou menos nessa região, que é uma região de resistência. Perceba aqui o tanto de vezes que ela demorou para conseguir romper. Quando rompe, retesta, né? Então é um local ali de congestão. A gente pode simular essa operação, ó. O alvo fica lá na casa dos 20% mais ou menos, e o stop mais ou menos aqui na casa dos 4, 5%,
uma operação menor, né? Stop menor e tudo mais. Aqui a gente pode até alavancar um pouco mais. Você consegue alavancar até 5 vezes se souber o que tá fazendo. A gente usa Bybit, é igual eu falei já várias vezes. 5 vezes 20%, a gente tá falando de 100% de retorno. E se te estopa aqui, você perde mais ou menos 20%. Então você vai ganhar 100% para perder 20 caso seja estopado, com alavancagem, né? Então a gente tá falando aí de um risco-retorno também muito aceitável. Litecoin é outra que eu tô favoritado aqui, tá? Além dessa análise aqui, eu também quero trazer uma notícia para vocês, não sei se vocês viram, né? Mas o fundador do Telegram, ele acabou sendo preso aí lá na França, então isso fez com que a criptomoeda TON desse uma caída muito braba, né? Quando a gente olha o gráfico de TON aqui, a gente consegue ver que ela deu uma caída aí de quase 15% em um só dia, que foi o dia de ontem, né? E hoje ela até que continuou um pouco a queda, chegando a cair no total 23%, porém, olha só essa força compradora que já tá chegando aqui nessa barra de 4 horas, vai ficar um pouco mais visível, né? Olha só essa força compradora que já tá chegando aqui no gráfico de TON. Então, na minha visão, a TON não vai morrer, tá? Muita gente falando que a TON é a nova FTX e que não sei o que lá, e que vai morrer, mas eu não acredito nisso, até porque o CEO da Binance também foi preso, né? O CZ foi preso, aconteceu praticamente nada. A gente vê essa recuperação muito forte, com um pico de volume também. A gente vê o estocástico também lá embaixo na sobrevenda. Então, eu ficaria também de olho em TON, tá? Seria um tipo de trade um pouco mais diferente, mas eu acredito que ela pode fazer uma recuperação muito em breve, às vezes voltar aqui pelo menos para essa região do 7, pouquinho até para longo prazo, para quem gosta de TON, que é um ecossistema que está muito aquecido, né? Aqui é uma zona interessante de compra, né? As últimas vezes que ela tocou nessa zona aqui foram todas vezes boas para você acumular para longo prazo, e esse pico de volume aqui é um indicador muito forte de fundo. Então TON é outra aí que acabou dando uma sofrida por conta dessa notícia, mas eu também ficaria de olho, ela já tá recuperando praticamente toda a queda que ela teve. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado da análise aí. Deixa esse like, comenta aí o que você tá de olho. Tamo junto e valeu!